O Band Cidade está de volta agora com uma dica para quem tem interesse em trabalhar como voluntário durante a Copa do Mundo aqui no Brasil. As inscrições do programa encerram no próximo domingo. Estas duas irmãs estão empenhadas em ajudar o Amazonas a passar uma boa imagem aos visitantes que devem chegar a Manaus nos meses de junho e julho, período da Copa do Mundo no Brasil. Primeiro, só o desejo de querer ajudar as pessoas já conta muito, né? Tentar ajudar as pessoas a se sentirem bem-vindas na nossa cidade, tanto os turistas como os locais mesmo. A função dos voluntários é garantir que tudo funcione bem. As inscrições para os interessados devem ser feitas até domingo, dia 16 de março, no site brasilvoluntario.gov.br. Só no Amazonas, 1.500 pessoas devem ser selecionadas. É importante que as pessoas se inscrevam e participem de um momento, esse é um momento histórico. O requisito básico é a pessoa ter 18 anos agora para participar e ter disponibilidade. A atuação dos voluntários será integrada com um programa de voluntariado da FIFA e irá atuar em pontos estratégicos para dar suporte a torcedores e turistas. O Brasil Voluntário vai atuar no entorno, nos pontos turísticos, em áreas de grande fluxo de pessoas, como o FanFest, como centro de mídia, que vão ter muitos jornalistas, e a ideia é fazer programas complementares para que toda a cidade seja atendida na questão de informação. As irmãs Haná e Yumi já se inscreveram e já estão contando os dias para o início dos trabalhos. As experiências que nós vamos ter como voluntários na Copa provavelmente vão ser únicas, né? Que uma oportunidade como essa aqui na nossa cidade. E os 20 mil ingressos para o segundo jogo na Arena da Amazônia entre Fast e Princesa dos Solimões começam a ser vendidos amanhã. A primeira partida da final do primeiro turno do Campeonato Amazonense será no próximo sábado, às 3 da tarde. Os ingressos vão custar R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Ao contrário do primeiro evento teste no estádio no último domingo, os ingressos não serão vendidos pela internet e sim em pontos de venda. Os locais você pode conferir no site da Band Amazonas na internet. E também amanhã a FIFA vai disponibilizar uma nova remessa de ingressos para os Jogos da Copa do Mundo. Essa penúltima fase de vendas será realizada por ordem de chegada no site da FIFA. Os bilhetes estarão disponíveis a partir das 7 horas da manhã, horário local, e o prazo encerra no dia 1º de abril. Com isso, os jogos Inglaterra, Itália e Estados Unidos e Portugal, que acontecem em Manaus e que estavam constando como esgotados, terão bilhetes à venda. Só não estarão disponíveis ingressos para o jogo de abertura da Copa entre Brasil e Croácia em São Paulo, para a final no Rio de Janeiro e para as duas semifinais em Belo Horizonte, na capital paulista. O último lote de bilhetes vai ser disponibilizado no dia 15 de abril e a venda será feita tanto pela internet quanto nos pontos de venda. Devido à Copa do Mundo este ano aqui no Brasil, nunca se falou tanto em mobilidade urbana, principalmente aqui em Manaus. E os problemas não são só no trânsito. Caminhar pela capital também não é uma tarefa fácil. Com a precariedade e falta de calçadas, o pedestre está sujeito a acidentes e em muitos pontos da cidade é obrigado a andar em meio aos carros. A reorganização do centro mostra o valor de uma calçada e o quanto ainda estamos longe de uma situação ideal. Seu José se esforça para caminhar pelas ruas do centro de Manaus. As calçadas são estreitas e carregadas de obstáculos. Fazer calçada com pelo menos 1 metro de espaço para que a gente possa se locomover. Para mim, calçada boa significa saúde e segurança também. O que deveria ser regra vira desejo distante da realidade. Desvia daqui, esquiva dali. Às vezes também não tem nem calçada, a pessoa andar tem que passar no meio da rua com um monte de carro. Em abril de 2012, no último levantamento sobre a qualidade das calçadas em 12 capitais, o Mobiliza Brasil apontou Manaus como a cidade que tem as piores calçadas do país. Teve 3,6 de nota. Muito complicado, principalmente para os cadeirantes que não têm prioridade. As calçadas são muito cheias de buraco. Esse aqui é um exemplo típico de calçada que na prática não funciona. O piso é irregular, há muito mato no caminho. E aqui, ó, o poste tomou praticamente toda a calçada. O pedestre é obrigado a ir para a rua e andar em meio aos carros.
Moradores e comerciantes avançam sem pudor sobre o espaço público. A calçada dá lugar a carros, lixeiras e lá vai o pedestre. Não tem espaço, é complicado. Os carros passam, quase atropelam a gente. É difícil. Este geógrafo diz que a acessibilidade é um direito de todos, mas destaca que não é só o poder público que precisa agir para fazer valer as regras. Os moradores de Manaus também devem exigir e assumir o respeito às calçadas. A sociedade não reclama, o poder público não tem investido na composição de uma equipe que venha fiscalizar e disciplinar a construção e uso das calçadas, e isso é histórico. E a gente vem até os dias de hoje com essas calçadas sendo recheadas de obstáculos, e se elas não estão cheias de obstáculos, nós até colocamos outros. A prefeitura iniciou um plano para recuperar os passeios da capital. A Avenida Djalma Batista vai ganhar 120 quilômetros de calçadas recuperadas até o meio do ano. O visual já começa a mudar, mas o serviço é enorme. Manaus conta hoje com mais de 32 mil quilômetros de calçadas. Usar recursos públicos, ou seja, de toda a sociedade, para promover as calçadas, que seria inclusive uma obrigação de cada cidadão, ela seja meio que um exemplo, um novo paradigma em que as pessoas entendam os verdadeiros benefícios de se ter calçadas dentro de uma certa padronização e atendendo às normas. Os ambulantes já começaram a abrir passagem no centro. Pode ser o início para o resgate dessa entidade esquecida, calçada. Espaço que deveria permitir o mais óbvio e simples, o direito de ir e vir do cidadão. Promoveria ou assegura, cidadania, direitos iguais, acesso universal, não é? Se as calçadas estão construídas adequadamente. Nós vamos fazer chamamentos públicos para que proprietários de imóveis em ruas e avenidas da cidade se ajustem a um projeto da prefeitura. Talvez em um horizonte de 8 a 10 anos a gente possa sair dessa posição vexaminosa no ranking das piores calçadas do Brasil. O pessoal está falando do caso em cima da calçada, fazendo garagem em cima da calçada. Pô, isso é falta de respeito com o pedestre. É verdade. O Band Cidade termina por aqui, mas continua na internet. Para rever esta edição ou também outras reportagens exibidas em nosso telejornal, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você.